Estamos aqui com o Rogério Barbosa, pesquisador da Universidade de São Paulo, do Centro de Estudos da Metrópole, que participou da Universidade Emancipa, da aula sobre emprego e renda na crise do coronavírus, e nós pedimos ao Rogério que gravasse a apresentação que ele fez, que ele preparou para o nosso curso, para que quem quiser assistir essa apresentação, pois teve dificuldade de acompanhar a fala do Rogério por conta dos problemas que a gente teve na transmissão pela internet, possa fazê-lo assistindo a esse vídeo. Então, vou passar a palavra para o Rogério, que vai refazer a apresentação dele, e muito obrigada, Rogério, pela sua disponibilidade. Imagina, é um prazer estar com vocês, é um prazer falar para a Universidade Emancipa. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para iniciar uma apresentação de slides. Tá bom. Aqui. Bom, a aula de hoje é sobre emprego e renda, né, durante a pandemia, e eu gostaria de, primeiro, fazer uma contextualização breve sobre o que estava acontecendo antes da pandemia, né, o que a gente estava vivendo no mercado de trabalho e na dinâmica de emprego, até mais ou menos o início de 2019. Bom, então eu vou colocar primeiro para vocês um gráfico que conta um pouco da história do desemprego no Brasil nesses últimos anos, né? A gente tinha mais ou menos uma taxa de desemprego em torno de 8% de 2012 até mais ou menos metade de 2015, tá? 8% é relativamente alto, mas, em geral, não é possível zerar o desemprego num país, porque cada país tem, em qualquer momento do tempo, gente que está saindo do emprego, trocando, às vezes se recolhe um pouco para estudar e decide de novo ofertar trabalho no mercado de trabalho, começa a procurar emprego. É natural que a gente tenha mais ou menos uma taxa pequenininha. 8% não é tão pequenininho assim, é até difícil de dizer que isso aqui é um pleno emprego, como se propagandeava. No entanto, a partir de 2015, né, a gente começa a ver essa taxa crescendo, 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 e chega no início de 2017, ela atinge 13,7%. Ou seja, a cada 100 pessoas que estão no mercado de trabalho, 13 estavam procurando trabalho sem encontrar. Essa taxa, ela continua mais ou menos constante, né, nos anos subsequentes, eles veem que ela tem um comportamento aqui com alguns picos, né, esse comportamento com picos a gente chama de sazonalidade. Ele muda com as estações do ano, por assim dizer, ele muda ao longo do tempo mesmo. Por quê? Porque no final do ano a gente sempre contrata um pouco mais de pessoas no comércio e na indústria para produzir coisas para o Natal, e essas pessoas depois estão sendo demitidas, e isso gera esse pico de desemprego. Então, aqui é o momento da demissão, logo no início do ano. Então, as pessoas depois vão ser incorporadas ao mercado de trabalho, até esse momento máximo, são demitidas, e isso gera mais ou menos um circuito, né? Isso já era verificado antes, olha só esse pico aqui também. O que acontece é que o emprego, então, vinha caindo muito lentamente, mas sempre na casa dos 13%, 12%, que é altíssimo. Então, nesse mesmo momento, né, quando o desemprego sobe, as pessoas vão tentando arrumar alguma coisa para fazer, e os trabalhos informais são aqueles que são mais buscados. O que é um trabalho informal? Bom, a formalidade se define pela posse de direitos no mercado de trabalho. Em geral, está associada à posse de uma carteira de trabalho, mas não só. Uma pessoa que tem carteira de trabalho, tem um vínculo formal de emprego, ela pode ter direito a férias, 13º, licença maternidade, além de, obviamente, a previdência ao final, o que é o mais importante. Quando as pessoas começam a migrar para empregos formais, né, depois aqui exatamente aquele momento de 2015, 2016, elas estão, então, entrando no mercado de trabalho sem esses direitos. A gente vinha num processo de formalização empregadas, mas como elas estavam cada vez mais em empregos formais. Mas vê que aproximadamente 40% do nosso mercado de trabalho ainda era informal, tá? Começa a se reverter essa tendência de formalização, e a gente observa esse crescimento, essa curvinha para baixo aqui, na verdade, também é sazonal, então isso não significa que estava caindo, não, tá? A gente acaba observando, então, um aumento de empregos mais precários, tá? Não estava bem a situação antes da pandemia. Bom, e para complementar,
quando as pessoas estão desempregadas e às vezes até sem emprego informal, elas precisam da assistência social. E na assistência social que a gente via era um quadro horrível, que é o CAD único, que é o Cadastro Único da Assistência Social, que é uma espécie de, enfim, grande banco de dados com informação das pessoas para saberem se elas podem receber benefícios como Bolsa Família, o benefício de prestação continuada e outros benefícios assistenciais. Ele começou a diminuir de tamanho. Ou seja, o governo começou a descadastrar pessoas depois de 2014. Enquanto isso, a pobreza subia. Eu acho que muita gente deve ter ouvido falar que houve um certo momento em que o Bolsa Família começou a ter uma fila enorme de pessoas para receber o benefício. Por que isso aconteceu? Porque, justamente, muita gente estava no cadastro sem ser processada, então o cadastro não só diminuiu de tamanho, como ele parou de processar alguns pedidos, e muita gente não estava sendo sequer buscada pelo governo para ser cadastrada. Então, houve uma interrupção. Rogério, sobre o que levou ao descadastramento das pessoas? Claro. Bom, o Bolsa Família, ele era basicamente bancado, né, por um imposto, que é a CPMF, Contribuição Provisória para Movimentações Financeiras. E isso nutria o Fundo de Erradicação da Pobreza. Então, no momento em que a CPMF existia, em 2007, a cada ano, né, o orçamento do Bolsa Família era decidido politicamente, e sempre o Bolsa Família era prioritário. Em certo momento, em 2014, o que aconteceu? Como o cobertor ficou curto e os pobres têm menos poder de barganha, menos capacidade de mobilização, eles começaram a deixar de ser prioridade. Então, começou a descadastrar. O orçamento do Bolsa Família cai absurdamente a partir desse momento. Não só as famílias são descadastradas, como o valor médio do benefício também cai, tá? Então, no momento em que a pobreza começa a subir, o principal programa de erradicação da pobreza e o principal sistema de dados para gerenciar os benefícios desse programa começam a sofrer golpes, né? Literalmente golpes, tá? Então, nesse momento, o que aconteceu foi enfraquecimento do sistema assistencial. Então, ao invés da gente proteger os trabalhadores, ao invés de a gente proteger as pessoas que precisavam de assistência, né, a gente acabou deixando-os completamente descobertos. Tá. Bom, e como é que, então, a pandemia chega no mercado de trabalho? A gente está vendo aí, esse caso, a gente estava com desemprego altíssimo, informalidade altíssima, e os programas sociais funcionando muito mal. Em janeiro de 2020, o El País denunciou que existiam aproximadamente 1,7 milhão de pessoas, famílias na fila do Bolsa Família, né? Isso significa uns 4 milhões de pessoas aproximadamente. É muita gente, tá? É realmente muita gente. E a gente estava, então, com os programas funcionando mal, informalidade alta, desemprego alta. E aí, a gente é atingido por uma coisa que basicamente desestruturou todas as outras economias do mundo. Não só o Brasil, né? Todas as outras. A pandemia, ela na verdade, um choque na área de saúde e que exige que a gente, para que não haja mais mortes, tome medidas de contenção. Uma delas significa uma retração econômica necessária, porque, enfim, entre economia e vidas não tem escolha, são as vidas, né? Apesar de que algumas pessoas reclamem muito disso, e alguns presidentes também. Então, a gente já estava vulnerável, né? E a pandemia, ela inaugura um novo tipo de vulnerabilidade, tá? Eu expliquei aqui os trabalhadores em 3 partes. A primeira delas é essa que eu chamei de baixa vulnerabilidade, média vulnerabilidade e alta vulnerabilidade, de acordo com seus vínculos de emprego. Os trabalhadores de alta vulnerabilidade são os informais, sobre os quais a gente estava conversando agora há pouco, e que, em média, em 2019, compunham aproximadamente 37,6%. Isso é mais ou menos 37 milhões de pessoas no Brasil, tá? 35 por aí. Nosso mercado de trabalho tem quase 100 milhões de pessoas. O problema é que o governo, aliás, as outras categorias, a média seriam trabalhadores que têm até um vínculo formal, mas eles trabalham em pequenas empresas.
Então, se vier um choque, geralmente esses pequenos empresários, pequenos empregadores, eles não têm condições de aguentar o tranco, né? Por isso que, inclusive, muita gente estava fazendo durante a pandemia agora uma grande tentativa de estimular o comércio local, pequenos vendedores, porque são geralmente essas pessoas, donos de lojinha, que contratam 1, 2 funcionários, às vezes no máximo 5 por aí, que não tem filiais, nada disso. Se chegar uma medida cautelar que os faça fechar, né, como a pandemia acabou fazendo, eles não têm como se sustentar junto com seus trabalhadores. Então, aqui nessa categoria são empregados e empregadores de pequenos estabelecimentos, tá? E geralmente, em quase quaisquer circunstâncias, não são vulneráveis, tá? Mas como a gente acabou precisando de fechar diversos setores, eles acabaram se tornando vulneráveis, eles não têm para onde correr. E os trabalhadores de baixa vulnerabilidade aqui seriam os trabalhadores principalmente setor público ou empregados formais de grandes empresas, tá? O governo classificou os setores econômicos em essenciais e não essenciais. Os essenciais são aqueles que não podem ser fechados, por exemplo, produção de alimentos, por exemplo, venda de alimentos, como supermercados, etc., mas alguns podem. Então, algumas coisas, por exemplo, cabeleireiro, serviços domésticos, inclusive educação, são considerados não essenciais nesse momento, tá? Não quer dizer que eles não são importantes, mas é que a ideia é que, se esses aqui de cima pararem, a gente para de comer, a gente para de se alimentar. Então, aqui tem mais a ver com uma produção material de coisas necessárias à subsistência, em tese, tá? Obviamente, vários setores foram colocados aqui como essenciais, simplesmente por lobby político e pressões políticas em cima de um governo que não estava só interessado em saúde. E aqui embaixo a gente teria, então, em tese, setores que muito importantes para vários aspectos da vida, mas não produzem alimentos e bens necessários no imediato. Vestuário, por exemplo, não é essencial nesse mesmo sentido que por exemplo, a agricultura, né? Então, o que acontece? A gente estabeleceu uma divisão aqui dentro, quando a gente cruza essas duas coisas. Os informais são sempre vulneráveis, eles sempre são muito frágeis. Um trabalhador sem carteira não tem direito à justiça trabalhista, por exemplo. Ele não tem como processar o seu patrão e ganhar com certeza. Em boa medida, eles são descobertos pelos direitos, e era sobre isso que a gente estava falando anteriormente. Mas agora a gente tem uns novos vulneráveis, são trabalhadores de classe média, às vezes, que pela pandemia acabaram se tornando vulneráveis. Isso significa que eles podem estar empobrecendo, então vai haver um crescimento da pobreza. Esses aqui são pobres, tá? Daqui que provavelmente virão os trabalhadores pobres que se empobrecerão durante a pandemia. E a situação desses aqui é gravíssima. Vários desses trabalhadores informais estão, na verdade, assim, em situação calamitosa, sem alimentos. Não sei se você viu hoje um protesto que teve do Rappi, iFood, dos entregadores no MASP. Esse pessoal são os informais e alta vulnerabilidade? Sim. Então, os Rappi estão todos aqui, com certeza. Os Rappi não têm vínculo trabalhista, todos esses entregadores e trabalhadores de aplicativos, na verdade, alguns estão para lá e para cá, depende do quanto eles podem, na verdade, arcar com os custos da sua própria formalização, e é uma formalização precária, né? Porque alguns trabalhadores, principalmente de Uber, porque Rappi, você vai ter entregadores que vão andar a pé, outros de bicicleta, alguns de moto. O trabalhador do Uber, que trabalha de carro, ele está um pouquinho melhor em termos de renda, mas não necessariamente de direitos, e às vezes ele consegue abrir uma firma, um CNPJ, e começar a pagar a sua previdência, o que garante um pouquinho dos direitos, mas não é nada parecido com ter uma carteira de trabalho, e principalmente com ter uma carteira de trabalho plena de direitos, né? Porque a reforma trabalhista ainda conseguiu abrir categorias novas de trabalhadores que são formais, mas têm metade ou menos dos direitos, né? Isso é importante mencionar também. Então, assim, a gente tem aqui um segmento de classe média que se tornou vulnerável porque os seus negócios ou foram mal, mesmo sendo essenciais, ou porque são não essenciais e estão de fato fechados, tá? E a gente tem aqui uma categoria que sempre, em quaisquer circunstâncias no Brasil, vulnerável. Se eles perderem emprego, não tem rescisão de contrato com
como é que fala, paga, nada disso, nenhuma multa, simplesmente vão embora. Somando, a gente tem mais de 83% dos trabalhadores tornados vulneráveis nessa condição de pandemia, tá? É muito grave. Aqui é só um quadro para vocês verem o que tem dentro de cada uma dessas categorias, né? Aqui eu estava dizendo que nessa categoria em que é alta vulnerabilidade do vínculo e setor não essencial, a gente tem serviços domésticos, cabeleireiros, mecânicos, trabalhadores informais de lojas de vestuário, feirantes. Do lado de cá, a gente tem, de novo, domésticos. Por quê? Porque são os domésticos com carteira, tá? Então, apesar de que eles estão fazendo a mesma coisa, desse lado de cá, como a gente tinha visto, são só os informais. E do lado de cá, são só os formais. Então, às vezes, alguns se repetem, tá? Isso aqui é de uma análise quantitativa que a gente fez com os dados do IBGE, tá? Então, na verdade, a gente cruzou as informações do IBGE e contou quantos trabalhadores de cada tipo tem dentro de cada uma dessas caselas, e esses são os mais numerosos, mas, na verdade, tem vários outros que a gente não conseguiu colocar aqui. Então, se vocês quiserem pausar o vídeo e dar uma olhada nessas categorias com um pouco mais de atenção e tal, é interessante. Aqui em cima, a gente tem basicamente trabalhadores da administração pública, que eles não pararam, são funcionários públicos, então eles são com um vínculo muito estável, e além disso, o setor deles é essencial e não foi afetado economicamente. Além disso, os supermercados e hipermercados também estão aqui em cima. Vocês devem ter ouvido falar até que uma rede famosa aí de supermercados e hipermercados estava até contratando 5.000 pessoas, etc. É isso. Aqui em cima a gente tem agricultura, então, todo esse quadrinho aqui, ó, em cima, são pessoas relativamente protegidas. Trabalhadores formais da agricultura, trabalhadores formais da administração pública, dos supermercados. Aqui embaixo a gente tem os novos vulneráveis, professores. Vocês devem ter ouvido diversos professores, principalmente de educação à distância, que foram demitidos. Houve até professores de educação à distância que foram substituídos por robôs e algoritmos que simplesmente respondem automaticamente às mensagens dos alunos com dúvida e tudo mais. Isso aconteceu em um ou dois lugares, isso não é um grande fenômeno em massa, não, mas mostra o quanto os professores, mesmo de ensino privado, com carteira assinada, se encontram vulnerabilizados, tá? E às vezes uma pessoa sozinha consegue dar aula para milhares de outras à distância. Você grava um vídeo, como esse que eu estou gravando, você consegue falar para inúmeras pessoas, então, eventualmente, as escolas demitem os professores tornados redundantes, tá? Isso é muito triste. E aqui no meio tem até comércio alimentício também, mas o problema é que, como às vezes são armazéns, pequenos supermercados locais, eles acabam estando sob risco, tá? Então, esse aqui é o quadrinho. Agora, vamos olhar esse mesmo quadrinho sob uma perspectiva de gênero e raça, que é muito importante. Olha só, basicamente, a divisão entre formais e informais, isto é, entre esse último quadrinho e os dois demais, é uma divisão entre brancos e negros, tá? Os negros, em geral, são, por várias razões históricas de desigualdade, preconceito e discriminação, ocupantes dos postos informais de trabalho no Brasil, tá? Isso não é uma coisa aleatória, mas essa, infelizmente, não é uma aula de raça, eu não vou render demais esse assunto. Mas aqui está assim, um grande sintoma da exclusão que os mecanismos de discriminação racial provocam. É uma exclusão do mundo dos direitos, é uma exclusão do mundo do trabalho formal. Do lado de cá, então, a gente tem brancos. Obviamente, os brancos não são todos iguais. Você tem brancos com vínculos de média estabilidade e brancos com vínculo de baixíssima instabilidade, isto é, baixo risco, né? Agora, olha só que interessante. Se, por um lado, os brancos e negros se dividem aqui na horizontal, né, ao longo desse eixo horizontal, homens e mulheres se dividem aqui ao longo do eixo vertical. Embaixo, vocês veem só as mulheres e em cima só os homens. Quer dizer, não é que só tem mulher fazendo o que tem aqui, não é que só tem homem fazendo o que tem aqui. É basicamente uma divisão, enfim, não categórica. Tem mais mulheres aqui do que homens, tá? Não significa que só tem mulheres. Mas tem mais mulheres, por exemplo, nas ocupações de ensino. Tem mais mulheres, por exemplo, nas ocupações de cuidado. Tem mais mulheres, por exemplo, nos serviços domésticos. É muito raro encontrar um homem em serviços domésticos. Então, enfim, as ocupações taxadas como não essenciais, em geral, foram as ocupações de mulheres.
Isso é um preconceito histórico existente em que os homens assumem as funções de produção, como se isso tivesse alguma coisa a ver com, enfim, com gênero ou sexo de nascimento, que não, né, não tem, não, nada disso é necessário, mas por uma questão histórica e cultural, é, de como é que fala, como as representações de gênero foram construídas, a gente acaba segregando as mulheres em determinados papéis, e esses papéis agora foram entendidos como não essenciais. Cruzando essas duas informações, né, quer dizer, as pessoas dos serviços não essenciais com as pessoas de alta instabilidade ou alta vulnerabilidade, a gente tem um quadrinho aqui que dá justamente nas mulheres negras. Ou seja, o grupo mais vulnerável de todos, nesse momento de pandemia, é aquele que já tradicionalmente já era muito vulnerável, o grupo das mulheres negras, né? As desigualdades, elas acabam se acumulando e se interagindo, formando de forma interseccional o agravamento de um estado que já era grave, tá? A pandemia, então, ela aprofunda determinadas desvantagens, tá? É importante dizer uma coisa também sobre isso, né? A pandemia, ela reduz a renda de várias pessoas. Então, muita gente vai ficar desempregada, tá? Muita gente vai ficar sem renda nenhuma. Mas algumas dessas pessoas desempregadas podem recorrer ao auxílio emergencial do governo, tá? Que é a tal da renda básica emergencial, que muita gente se cadastrou usando o aplicativo da Caixa Econômica Federal e recebe mais ou menos R$ 600 por indivíduo, né? E só pode haver 2 pessoas por domicílio recebendo esse benefício, você não pode ter uma renda alta, você não pode ter vínculo formal, e você, enfim, se for uma mulher em família monoparental, né, isso é uma mãe solo, você pode receber uma cota dupla de R$ 1.200. Então, o auxílio emergencial é voltado para a população de baixa renda, em especial os informais, e ele visa mitigar esses efeitos do desemprego que sim incidem mais sobre os informais, tá? E, em parte, o auxílio emergencial consegue conter um pouco do avanço enfim, da pandemia socioeconômica, né, que avança junto com a pandemia de saúde, de fato. Então, existe mais ou menos uma cobertura que permite blindar um pouquinho os mais pobres, ainda que não completamente. E a gente vai falar das falhas desse benefício já já. Agora, o que acontece, em grande medida, é que aqueles novos vulneráveis, aqueles trabalhadores de classe média baixa, principalmente, que foram demitidos, eles, por serem formais, né, ou não têm acesso a esse auxílio emergencial. Nem sempre o cadastro do governo anda na mesma velocidade que as demissões. Então, às vezes, uma pessoa, mesmo já desligada do seu trabalho, ela é computada como trabalhador formal, então ele não consegue acessar esse benefício. Para você ter o seguro-desemprego, você precisa, na verdade, preencher uma série de requisitos. Um deles é ter um bom tempo no seu emprego. Às vezes, para fazer a primeira requisição de seguro-desemprego, você tem que ter no mínimo 12 meses de vínculo trabalhista com contribuições ao INSS constantes, e no final das contas, muita gente não consegue atender esses requisitos e acaba sem seguro-desemprego e sem auxílio emergencial. Então, tem uma classe média que não está assistida por programa social nenhum. Isso acontece, e se isso acontece, significa que essa classe média está empobrecendo, enquanto os pobres estão sendo mais ou menos segurados por esse auxílio emergencial. Qual que é o saldo dessa história? Bom, uma classe média empobrecendo e caindo um pouco, porque ou ficou desempregada, ou fez aqueles acordos sobre os quais eu falo já já, né, de redução de jornada e redução de salário, com o pobre ficando mais ou menos no mesmo lugar, por causa do auxílio emergencial, o que acontece, curiosamente, é uma queda da desigualdade. Muita gente está pensando que a desigualdade está aumentando na crise, no meio do coronavírus, mas a desigualdade pode estar baixando, na verdade, pelas nossas estimativas da pesquisa que eu coordeno, a desigualdade estaria caindo, na verdade, mas é por um mau motivo. A gente está se tornando igual na pobreza, né? Então, a gente não queria que a classe média, que na verdade não é uma classe média rica, não, uma classe média que recebe um salário mínimo um pouco mais per capita, né? R$ 1.000 por pessoa em casa. Não é como se a pessoa tivesse
vivendo numa mansão, não é essa classe média que as pessoas acham que tem uma casa própria, um carro próprio, nada disso. É o pessoal que está no meio da distribuição de renda do Brasil, ganha mais ou menos um salário mínimo por cabeça, dentro de casa, se a gente somasse todas as rendas e dividisse. Então, esse pessoal está desassistido e está empobrecendo e ganhando menos do que isso. A gente está igualando as pessoas em uma situação de desvantagem. Isso já aconteceu antes na história do Brasil, durante, por exemplo, o Plano Collor, que congelou as poupanças das famílias e tudo mais, mas agora é muito mais grave, porque a crise é muito mais intensa, muito pior do que já aconteceu anteriormente, e as cicatrizes socioeconômicas, além de todo o mal que a Covid já vem trazendo, vão ser também muito profundas, tá? Além disso, então, como eu estava dizendo, essas pessoas têm, às vezes, a possibilidade de fazer acordos, tá, para redução de jornada e redução de salários. Então, a medida provisória 936 do governo federal permite que o empregador e o empregado façam um acordo falando assim, olha, tudo bem, eu trabalho metade do meu tempo, aí você paga metade do meu salário, se a pessoa ganha, como é que fala, R$ 3.000, ela passa a ganhar 1.500, se ela ganha 1.500, ela passa a ganhar 750, tá? E aí depois vem o governo federal e complementa um pouco essa renda da pessoa, de forma com uma parcela do que seria devido pelo seguro-desemprego, mas isso nunca repõe tudo. Então, as pessoas, às vezes, mesmo com o complemento do governo federal, estão ganhando metade do que estavam ganhando antes. Às vezes, 20% a menos, tá? Mas isso é muito grave, porque se você ganha, enfim, R$ 1.500 e perde 20% do salário, você está perdendo R$ 300, né? Isso é muito dinheiro. Ainda mais para quem, às vezes, tem que dividir esse dinheiro dentro da família e tudo mais, às vezes sobra muito pouco, tá? Então, essa população de classe média, que eu estou chamando de novos vulneráveis, eles não são elegíveis ao benefício assistencial, e diversos deles não são elegíveis ao seguro-desemprego, e tem que fazer esses acordos. A gente, de acordo com os dados do governo federal, mais ou menos 8 milhões de pessoas já fizeram esses acordos, tá? Então, por isso, essa classe média está caindo um pouco e a desigualdade está diminuindo, porque a gente está tornando as pessoas igualmente vivendo sob uma condição de desvantagem, tá? É isso. Bom, o auxílio emergencial, porque ele é um tema aqui, é importante entender como é que ele opera, se ele está, de fato, segurando mesmo as rendas das pessoas, como a gente estava esperando que ele fizesse, né? Bom, o auxílio emergencial, ele foi concedido por meio daquele aplicativo da Caixa Econômica, e o aplicativo significa que você tem que ter acesso à internet, saber usar um aplicativo e tudo mais. Acho que todo mundo conhece alguém, principalmente os mais velhos, que não sabem fazer uso de internet, mas é muito comum que pessoas mais pobres e pouco escolarizadas também tenham dificuldade, e pior, às vezes sabem utilizar e não têm o acesso à internet ou a posse de um aparelho de qualquer tipo, tá? Então, aqui a gente fez um cruzamento usando os dados do CETIC, né, que na verdade é um centro de pesquisa dentro do NIC-BR, que é a agência reguladora da internet no Brasil, e a gente está mostrando aqui que 23 milhões de pessoas que ganham menos de um salário mínimo per capita não sabem fazer uso da internet, por exemplo, para usar banco. E o que você está fazendo com o TIC é isso, tecnologia... tecnologia de informação e comunicação. Tá. É uma pesquisa sobre tecnologia de informação e comunicação sobre os domicílios em 2019. A gente olhou os dados ao longo do tempo, eles são muito estáveis, então olhar de um ano para o outro não faz muita diferença. Isso aqui é basicamente de 2020. A pesquisa de 2020 ainda não foi a campo, então não existe. Isso aqui é a coisa mais recente que tem. Eu acho que, inclusive, essa semana ou hoje, eles lançaram os dados finais disso aqui. Bom, a gente, então, basicamente, só 2 milhões de pessoas nessa faixa salarial fizeram uso de internet para coisas mais sofisticadas, como transações financeiras, como emitir documentos, preencher e enviar formulário e pagar taxas, como, por exemplo, baixar aplicativos na internet um pouco mais. Mas a pessoa precisaria, então, ser dessa faixa mais pobre e, além de tudo, saber fazer isso, né, transações financeiras, ela vai ter que movimentar uma espécie de conta, ela vai ter que saber emitir documentos e ela vai ter que saber
usar o celular para isso. A maioria das pessoas quase sempre está na casela de lá, veja só. Agora, tem essa casela aqui que sequer é usuário de internet. Então, essas duas caselas juntas, olha só, é gente pra caramba, né? Daqui dá quase 40 milhões de pessoas somadas, né? Aqui também, tá? E aqui dá uns 26 milhões por aí. Que, olha só, 40 milhões ou não sabe fazer citações ou não é usuário de internet. 40 milhões. Ou não sabe emitir documentos, preencher formulários, etc., ou não é usuário de internet. E 26 milhões não sabe baixar ou não tem internet para baixar aplicativos, tá? Então, quando o governo federal optou por fazer um cadastro único e exclusivamente por meio de internet, ele estava, assim, optando por uma dos pobres, né? Por isso, as filas das caixas econômicas federais ficaram gigantescas, acho que todo mundo viu isso acontecer, e, enfim, né, foi bastante catastrófico, porque inclusive aumenta a probabilidade de disseminação do vírus no meio a isso. Muita gente foi só para chegar até o caixa, para poder ensinar a usar como é que era o aplicativo, etc. Outras pessoas não conseguiram de fato usar o aplicativo, porque ele deu muitos problemas também técnicos, e, enfim, uma outra parte simplesmente não tinha internet e não tinha outro jeito que não ir lá mesmo pessoalmente. Uma das coisas que o governo podia ter feito era usar dos CRAS, do Centro de Referência de Assistência Social, né, para fazer alguns tipos de cadastramentos necessários que a Caixa está resolvendo. Muita gente não conseguiu fazer cadastro porque não sabia, por exemplo, regularizar o seu CPF. Quem faltou, por exemplo, uma eleição, né, está com o CPF desregularizado, né, se você tem que justificar ou você tem que votar. Muita gente acaba faltando, então você tinha um monte de gente com CPF inativo, CPF que não pode ser usado para cadastro. Os CAS fazem esse serviço em quase todos os municípios do Brasil. O centro de referência, vamos dizer assim, é uma brincadeira, mas não é bem isso. É como se fosse um postinho de saúde da assistência social. Isso não é correto falar dessa maneira, porque o CRAS faz muito mais do que isso, e além de tudo, as ações de saúde e de assistência são bem diferentes entre si. Mas fato é que eles são sedes mesmo, lugares que estão espalhados territorialmente pelas cidades, e estão presentes em 99,9% dos municípios, quase todo município tem um CRAS, pelo menos um CRAS ou mais, e eles fazem esses serviços que estavam, na verdade, enchendo as filas das caixas econômicas federais. Se a gente tivesse E por que você acha que o governo não optou por mobilizar essa rede da assistência social que já existia? Bom, eu acho que tem vários motivos aí. O primeiro deles é quando você centraliza numa instituição só, você de fato acaba sendo mais rápido. Então, a Caixa Econômica Federal era uma opção relativamente rápida, mas ela também é uma instituição mais fácil de ser controlada, porque você está controlando uma só e ela age de forma centralizada, né, enquanto a assistência social, ela é, na verdade, um consórcio dos municípios, estados e a federação. É politicamente mais difícil de colocar, e o governo queria ter controle desse processo e, de uma forma mais centralizada. É um enfoque na eficiência, mas tem uma outra coisa, é um enfoque também no crédito político. Você está querendo que prefeitos e governadores não participem da construção da política pública e não levem crédito sobre isso e não sejam reconhecidos com relação a esse ponto nos momentos eleitorais. Então, é uma ação estratégica também de disputa política e uso do crédito político, que nesse caso quem sai perdendo é a população. E por fim, existe também, eu acho que um enfraquecimento deliberado do Sistema Único de Assistência Social, né, o SUAS, desde pelo menos 2014, que é aquele momento em que ele começa a ser subfinanciado, o Bolsa Família perde financiamento, o Cade Único começa a descadastrar as pessoas, e os CRAS, que são essa rede mobilizável para fazer cadastramento no cadastro único, começa a ser desmobilizado. Então, os CRAS já estão desmobilizados. A nossa, pelo menos o que nossa equipe tem mais ou menos como certo é que, de fato, o uso da Caixa Econômica foi interessante, mas ele não devia ter sido feito sozinho, né? Você podia complementar a operação de cadastramento e solução de problemas com o SUAS.
seria muito mais rápido combinando as duas coisas e poderia, inclusive, ter usado outros bancos públicos, como, por exemplo, o Banco do Brasil. Então, a centralização na Caixa, ela é um pouco injustificada, e a opção única e exclusiva pelo meio eletrônico é ainda mais injustificada, principalmente tendo em vista o perfil da população, como a gente viu no slide anterior, né? Então, aqui o que a gente tem é, na realidade, é, como é que fala, uma rede de assistência, todo lugar que está amarelinho, todos os municípios são amarelinhos, são municípios em que o CRAS faz esse serviço. Todos, quer dizer, ele resolve o problema do CPF. E aqui é onde ele cadastra no Cade Único, para que você já seja mais rapidamente também absorvido pelo benefício emergencial, tá? Eu acho que, vou deixar nesse mapinha aqui, enquanto eu termino de falar minhas últimas palavras aqui para vocês. Eu acho que a opção deliberada, né, de fazer dessa maneira foi muito desastrosa. Existem pessoas que não receberam ainda a primeira parcela. O número de fraudes foi relativamente alto, acho que vocês devem ter visto aí ontem, né, saiu no Valor Econômico, acho que ontem ou antes de ontem, hoje, só para vocês saberem o que é o meu ontem, tá? Hoje é dia 5 de junho. Então, dia 3 ou dia 4, não sei exatamente, sai uma matéria no Valor Econômico mostrando que diversas pessoas de classe média e classe média alta tinham pedido benefício, nem sempre foi só na má-fé, assim, era muito até difícil de entender quem era elegível, quem não era, tinha falta de informação, mas muitos na má-fé, sim. E o que aconteceu é que vários foram concedidos. Então, uma coisa é pedir o benefício, outra coisa é que o governo não tinha condições para decidir se a pessoa era elegível ou não sabe identificar. Isso mostra a fragilidade do sistema da Caixa Econômica e o quão despreparado esse sistema estava quando ele optou por não fazer uso da assistência social já existente, né? Então, facilmente, os assistentes sociais que trabalham nos CRAS poderiam ter feito a averiguação de várias coisas que passaram como fraude. Então, agora vai haver uma culpabilização de diversas famílias, isso também é grave, sendo que, na realidade, a opção desse jeito abriu essa possibilidade de fraudes mais fáceis, assim, né? Bom, é isso, espero que agora a gente fortaleça o sistema de assistência social. Existem diversos movimentos sociais, diversos partidos políticos e diversas pessoas agindo em prol de pressionar por uma extensão do benefício emergencial. Sem o benefício emergencial é impossível fazer com que as famílias se recuperem, os trabalhos e os postos de trabalho não vão se recuperar tão cedo assim, então é importante manter os R$ 600 sendo pagos. E é importante agora também começar com uma agenda de uma renovação do sistema de assistência social, pensando em fortalecer a proteção social em vários aspectos. Transferência de renda é uma das coisas, mas a assistência social faz várias outras. Ela cuida de idosos, de pessoas com necessidades especiais, resolve questões de violência e segurança, prevendo programas de preventivos contra isso, programas de inclusão produtiva, diversos aspectos relacionados à desigualdade de gênero. Então, Rô, para fazer uma pergunta, claro, gente, aí você pode responder e a gente amarra para encerrar. Claro. Na verdade, ela se divide em duas partes. A primeira é que agora o governo anunciou a possibilidade de diminuir o valor do auxílio emergencial, assim, numa nova votação, né? Estender o auxílio, porém diminuir o valor das parcelas. Então, queria que você me dissesse o que você acha disso, se isso trabalha no sentido do que você está advogando, ou contrário, o que é que seria um plano, né, de auxílio emergencial mais coerente com a situação de desigualdade e vulnerabilidade que se apresenta. E a outra pergunta é justamente sobre essa questão da assistência social, né? A gente viveu no Brasil uma reforma da Previdência que afetou, assim como a trabalhista, afetou diretamente a capacidade pública de assistência social, e principalmente para quem se aposenta, mas não apenas, né? Porque a reforma mexeu em outras coisas também,
né? Ainda que ela tenha sido mitigada em alguns aspectos, o projeto mais geral da reforma, ele se volta para uma mudança que significa a diminuição da capacidade de assistência social pelo Estado, né, no global. Que, inclusive, agora isso está meio fora do debate público, mas a discussão que se colocava então era da privatização desse sistema, né, um processo de capitalização da assistência social no Brasil, de ampliar um projeto que já foi aplicado em outros países no geral, de maneira muito desastrosa. Então, eu queria que você comentasse um pouco, nesse cenário de pandemia, o que é que se apresenta, né, e o que é que você pensa que pode dar certo e pode dar errado numa perspectiva de fato de assistência, né, ou de Uhum. rede de assistência para nós aqui no Brasil. E aí você pode já encerrar e a gente encerra a gravação. Tá bom. Bom, acho que a redução do valor do benefício emergencial é simplesmente assim, um blefe do Paulo Guedes, sinceramente. Na verdade, dos 9 projetos de lei hoje, bom, eu posso estar desatualizado, mas até pelo menos semana passada eram 9, nenhum fala em redução do valor do benefício, tá? Então, assim, existe um consenso entre praticamente todas as frentes do Congresso Nacional, inclusive meio-direita, de que o benefício no valor de R$600 tem que ser mantido. E o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, eu acho que ele está de acordo com essa diretriz também. Então, uma coisa é o Paulo Guedes, na verdade, ventilando essa ideia por aí de redução para R$200, etc., mas isso eu acho muito, assim, improvável. O Bolsonaro, obviamente, ele pode acabar bancando, mas a análise política dessa situação é mais complicada do que isso, porque a população acabou associando o benefício emergencial à imagem do Bolsonaro. Muita gente pensa que é o Bolsonaro que concedeu, esquece todo o trabalho que existiu da sociedade civil e também dos políticos para a construção disso, né? Não veio do Bolsonaro definitivamente. Mais uma vez que eles ganharam isso, muita gente não acompanhou todo o processo e tal, pensa que pode ter sido dele. Então, se o Bolsonaro, ele mesmo acabar diminuindo isso, ele vai ter um problema eleitoral. Então, nesse momento que a gente está às vésperas de uma eleição municipal, o Bolsonaro quer apoiar uma série de candidatos locais, e se ele queimar o filme com isso, ele pode acabar perdendo votos e perdendo seus candidatos locais. Ele está meio amarrado no benefício emergencial. Por outro lado, os deputados também estão. Então, essa análise, na verdade, da Maria Cristina Fernandes, uma jornalista do Valor Econômico, eu achei muito interessante que os deputados não podem propor a redução, porque senão eles vão ser associados com quem quer mal para a sociedade, e aí eles não vão ser votados, e aí, quer dizer, os candidatos locais não vão ser votados, e é onde estão as bases de apoio deles, e, por outro lado, o Bolsonaro também não pode abaixar. Então, aí o apoio do Bolsonaro, que está decrescendo e tudo mais, né, está sobrando um núcleo duro mais radical, ele acabou recebendo um pouquinho mais de força por causa do auxílio emergencial. Então, ele pode perder essa força e ficar somente com os mais radicais bolsonaristas. Então, eu acho improvável que o Bolsonaro venha a reduzir esse valor, sinceramente. Tá? E o que o Paulo Guedes quer, nesse caso, vai contar muito pouco. Agora, por quanto tempo nós vamos ter esse auxílio, eu não sei. O fato é que ele é necessário para muita gente, assim, ele é necessário por muito, pelo menos enquanto durar a crise do mercado de trabalho. Talvez a gente tenha que fazer uma transição aos poucos para acabar com ele, assim. De fato, ele não é fiscalmente sustentável, assim, ele custaria aproximadamente 470, quase 500 bilhões por ano, tá? Isso é muito dinheiro. O Bolsa Família custa 30, tá? Então, 30 bilhões por ano é dinheiro relativamente barato, é fácil de pagar o Bolsa Família, dá para fazer uma série de coisas, fortalecendo um programa de renda básica, criando outro programa de renda básica, muito mais ambicioso que o Bolsa Família, mas este de R$600, do jeito que está, é bem difícil de ser fiscalmente sustentável, sem, inclusive, amassar todo o orçamento da assistência social, da saúde e da educação. Então, um benefício assim,
durando muito, ele coloca em risco outros direitos sociais, tá? Agora, esse benefício tem que durar no curto prazo. Então, uma coisa é pensar no futuro, quando a pandemia tiver acabado, a gente tem que discutir política social, direitos sociais. Outra coisa é o agora, a urgência, e isso é as vidas, né? Isso não tem preço. Isso não tem preço, e os políticos estão meio amarrados nessa, tá? Então, pela essa conjunção política, eu acho que o auxílio vai se sustentar nos R$ 600, o que é ótimo. Como é que ele pode ser pago, então? E aí isso responde um pouco a segunda pergunta. Bom, tem várias maneiras. A primeira delas é uma contribuição emergencial sobre altas rendas. Isto é, colocar a conta na mão de quem está perdendo menos e na mão de quem pode pagar. É possível estabelecer um imposto adicional, né, não um imposto, o nome certo é um tributo, uma contribuição adicional sobre as rendas mais altas. Pessoas que ganham mais de 15 salários mínimos, por exemplo, podem pagar mais 10% de imposto de renda, né, temporariamente, que ganham mais de 20 podem pagar mais 15% ali na última alíquota e assim por diante, até chegar em 15% adicional, e a gente fez as contas, isso é pagável, tá? Então, tem uma professora da USP Leste, a Úrsula Dias Pérez, que calculou quanto a gente arrecadaria com uma contribuição emergencial, e ela certamente paga o programa na sua extensão, tá? Então, a gente até aborda isso no Boletim 8 da Rede de Pesquisa Solidária, da qual eu faço parte, né? Então, enfim, é possível sustentar durante a pandemia os auxílios emergenciais e políticas importantes, principalmente voltadas para a população mais pobre, com tributação progressiva, com um imposto que o rico paga mais, óbvio. Sim, isso aí é mais do que necessário. Essa é uma oportunidade para pensar na justiça fiscal que o Brasil não tem, né? Essa é uma coisa realmente muito importante. Agora, a gente tem que certamente usar dessa ocasião para pensar um sistema de assistência mais ambicioso, tá? A gente chama de seguridade social 3 coisas: a assistência social, a previdência social e a saúde, tá? O orçamento dessas coisas é um só, então vem um orçamento só para seguridade social e ele mais ou menos se divide em 3 ali. O problema é que, existem, como é que fala, subfinanciamentos em todas as áreas. A saúde é deficitária, a saúde ela precisa de mais, como é que fala, financiamento, e a assistência é deficitária, e a previdência é deficitária. Então, assim, todas as 3 são, e a gente acaba tributando os pobres muito mais do que os ricos por meio do consumo. É uma hora de pensar um sistema mais amplo, mais justo de tributação, e que nutra um sistema de proteção aos mais pobres, principalmente de forma duradoura. Mas isso é uma coisa, e outra coisa é o auxílio de R$ 600 temporário. Esse não tem questão, a gente tem que fazer. O outro, a gente tem que construir coletivamente, pensar como deve ser feito, não existe um plano pronto de que vai ser. Então, agora é a hora de apagar o fogo, mas é a hora também de formar uma coalizão, né, com sociedade civil e tudo mais, para pensar o que a gente quer do sistema de proteção social. Muito bom. Obrigada, Rogério. Obrigada pela Eu sua que agradeço. por gravar esse vídeo para a gente. Ele vai ficar no YouTube da Rede Emancipa. Vou interromper aqui, peraí.